Oi, gente, tudo bem? Eu sempre gostei de falar sobre relacionamento e esses dias eu estava assistindo uma novela que eu assistia quando eu era criança, quase indo para adolescência, que é Fascinação. É uma novela maravilhosa, com atores incríveis, e o enredo da novela é basicamente uma menina pobre que se apaixona por um menino que ele é rico, só que eles estão passando por dificuldade financeira. Então a mãe dele é muito gananciosa e é da alta sociedade, da elite, sabe? E quer fazer um bom casamento para o filho, para poder salvar a família. Eles tinham várias fazendas de plantação de café, só que o café estava muito baixa, né? Tava em uma decadência. Então, eles estavam passando por muitas dificuldades financeiras. Naquela época, era a época que antecedia a guerra da Alemanha com Hitler. Então, é basicamente naqueles anos ali que eu não me recordo se é anos 40, anos 50, 60, não me recordo. Mas é basicamente ali. E eles se apaixonam. Ela é uma moça muito pura, ela é filha de um leiteiro e eles se apaixonam. E nessa época eles prezavam muito essa questão de virgindade, de casar virgem, né? E ela acabou se entregando para ele, mas tudo por amor. Ele era um pouco malicioso, mas ele também a amava. Só que a mãe queria um casamento para resolver a situação financeira e casar com a filha de um leiteiro era praticamente nada. Ela não aceitou e ela fez de tudo para que ele se casasse com uma prima distante que era rica, dona de fazenda, herdeira, né? Os pais já eram falecidos e ela tinha um tutor, só que ela já era de maior, então ela poderia se casar e tudo que era dela se tornava do marido também. Então a mãe dele fez várias artimanhas junto com uma dama de companhia, né, que era a melhor amiga dela, encontrou um homem, né? Encontrou um homem que fazia tudo por dinheiro, que ele era um cafetão e ele acabou não seduzindo a menina, mas armando de uma forma como que se eles fossem amantes para que o cara acreditasse que ela não prestava e que somente queria dar um golpe mesmo nele porque achava que ele era rico, porque ele tinha fazendas e tudo mais. E aí a história foi, sabe, aquelas tipo novela mexicana mesmo, só que é brasileira. Eu assisti na íntegra, capítulo por capítulo no YouTube. E o que eu quero dizer com isso? Durante toda a história, se passaram anos, ela engravidou dele, né? Ela teve a primeira noite com ele e engravidou dele, teve um filho. Ele não aceitou esse filho, ela sofreu bastante, ela acabou caindo na vida, foi parar num bordel. E só que ela muito íntegra, não queria e ele sempre ali apaixonado. E uma coisa que aconteceu foi que no baile de formatura, aonde eles se conheceram, ela deixou com ele uma echarpe. Na verdade, ela foi passando assim, ele puxou e pegou e ele guardou essa echarpe com ele durante anos, até no final da novela que eles acabaram se entendendo, a mãe e todas as artimanhas foram descobertas, né? E aí eles ficaram juntos no final da novela. Só que durante mais ou menos uns 9 anos, ele guardou esse lenço, ele guardou essa echarpe, ele se casou, depois a mulher dele, a mãe dele queria a herança e aí ela artimou lá, ela tinha uma tendência ao alcoolismo, então ela fez de tudo para que ela se entregasse e ela acabou morrendo, ficou viúva e mesmo assim já estavam gastando muito dinheiro porque a família tinha muitas dívidas e acabou ficando sem nada. E ele ali, vivendo a vida dele nas lembranças e toda a oportunidade que ele tinha, ele ia lá,
pegava aquele echarpe e cheirava e ficava lá naquelas lembranças e dá todo aquele ar, né, da novela para dar um clima, para dar uma coisa assim, toca a musiquinha no fundo, e ela também, só que completamente separados, vivendo vidas distintas, né? Ele achando que ela não valia nada, ela com raiva dele porque não acreditou nele, só que os dois, mesmo assim, viviam muito nas lembranças um do outro. E é muito engraçado mostrar um homem, né, preso em lembranças românticas, né? Geralmente a gente vê os homens como mais racionais, eles realmente são, só que quando ele se apaixona realmente por alguém, ama realmente alguém, esse alguém fica marcado na vida dele e ele carrega por anos. Eu sei que novela é histórias fictícias, só que imitam a vida real. Existem muitas pessoas que são apaixonadas pelo aquele primeiro amor, não aquele primeiro amor de adolescência, às vezes também, só que aquele primeiro amor que você tem racionalidade, que você entendeu que você estava amando. Vocês tiveram muitos contatos, uma história muito tensa e carrega durante anos, né? Às vezes a gente vê isso mais nas mulheres porque elas são mais românticas e presa a lembranças. Só que ele vivia nessas lembranças e era tão perturbador como se ele visse ela todos os dias. Porque essas lembranças, esse sentimento estava dentro dele. Entendeu? Então, assim, existem sentimentos que, por mais que o tempo passe, eles sempre vão existir dentro da gente. E é muito legal quando a gente vê e percebe isso numa novela, quando a gente assiste coisas que talvez a gente só sente, sabe? A gente só sente. Alguém contou pra gente uma história parecida e é muito bom ver que não são apenas lembranças. Às vezes a gente acha que lembrança não significa absolutamente nada, porque a realidade é completamente diferente. Só que no caso dele, as lembranças era tão perturbadora que todos os dias ele pegava aquele lenço, ele cheirava aquele lenço e depois quando ele ficou sabendo que ela foi para um bordel, que ela estava lá, ele ficava com muita raiva, ele ficava muito bravo e falava que ela não prestava, que não sei o quê. Só que depois quando todo esse chilique, digamos assim, passava, ele ia lá e cheirava aquele lenço e ficava cada vez mais apaixonado, sabe? Ele falava, assim, eles tiveram alguns encontros, né? Porque a novela traz toda essa coisa de encontros. E eles se encontraram algumas vezes e ele falava, eu não sei porquê, mas eu não consigo sentir tanta raiva de você quando eu tô aqui, sabe? Só que depois ele xingava ela, e só que aí, quando chegava no quarto dele, quando ele estava sozinho, sem ninguém por perto, ele pegava aquele lenço, aquele echarpe e ficava cheirando e ficava lembrando. E aí aparece, né, as lembranças e tal do baile, da primeira noite de amor deles. E é muito forte isso. Eu sei que retrata uma novela e tal, mas é muito legal. Se vocês quiserem assistir essa novela, tem aqui no YouTube. O nome dela é Fascinação. É a história da Clara e do Carlos Eduardo. E é muito legal, tá? É muito legal mesmo. E assistir ela na percepção de adulta, que eu assisti quando eu tinha uns 9 anos, 11 anos, junto com a minha mãe e com a minha irmã. Assistir ela adulta, a gente consegue perceber que às vezes lembranças não são apenas lembranças. São coisas que a gente vai carregar pro resto da vida. E esse foi o vídeo de hoje.